parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos. Fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ficar sentados. Nós vamos fazer agora uma recapitulação. No primeiro domingo, nós celebramos, acompanhamos, as tentações de Jesus. Veja que vai ser um prosseguimento até chegar agora. Ali Jesus foi tentado para não fazer caridade, não rezar, não jejuar. E é um ensinamento para nós. Não podemos ficar a quaresma, já que está terminando, sem fazer esses momentos que Jesus procurou fazer. O quanto é importante nos prepararmos com a oração, com o jejum, lembrando que nós somos chamados a fazer essa caridade, perdoar os outros. Tudo isso foi um ensinamento através das tentações de Jesus. No segundo domingo, Jesus convida Pedro, Tiago e João para subir o monte, para a sua transfiguração. E veja que os 3 discípulos, eles ficaram alguns momentos dormindo. E Jesus teve a alegria de conversar com Moisés e Elias. Moisés, que é o representante das leis, e Elias dos profetas. Mas também a alegria para aqueles que acompanhavam Jesus, ouviu a voz do Pai. Entre as nuvens, o Pai disse: este é meu filho, escutai-o. É um convite para que eu, você, para que todos nós escutemos de fato Jesus. Alimentemo-nos da palavra que é proferida, é dada a nós neste momento. E sempre lê a palavra, Como é importante conhecer as Escrituras e não ter preguiça. Então, o segundo momento é para que eu escute a palavra de Deus. Aí chegamos domingo passado, nós vimos algo muito importante. Samaritano e judeu que não se davam, eram intrigados. Mas Jesus veio com seus discípulos até a Samaria,
com fome, sede, tinha andado muito, e de repente uma samaritana foi buscar água no poço. E Jesus acompanhou essa mulher, sentou-se no poço e disse: dá-me de beber. E ela disse: não, você é judeu, como é que pode pedir a mim que sou uma samaritana? Jesus disse: se você soubesse quem está lhe pedindo água, você passaria a acreditar mais. E Jesus começou a perguntar, a entrar na particularidade daquela mulher. Porque Jesus disse: eu sou a água viva. E quando Jesus disse, ela reconheceu, porque os samaritanos, eles não acreditavam que Jesus já havia nascido. E foi ali que Jesus entrou na particularidade, na parte assim material. Jesus perguntou pelo esposo dela. Ela disse: eu tive 5 homens. E Jesus disse: tudo bem, mas o que você tem hoje não é seu esposo. Não é seu esposo. Então, bem que eu senti no coração que tu és de fato o Messias, o Deus conosco. E Jesus mostra para nós, através do Evangelho de domingo, né, que nós devemos ter sede de justiça, ter sede realmente de amor, ter sede de perdão e de perdoar. E hoje, Jesus cura um cego de nascença. Visão, luz. Então, vamos agora ver o que é que Jesus, neste evangelho de hoje, na liturgia do 4º domingo, né? O domingo da alegria, alegrai-vos, porque está próximo, né, da Páscoa do Senhor. Por isso que nós estamos vestidos desta cor. A igreja pede, e toda a igreja universal se veste com essa cor. Já sai um pouco do roxo para nos mostrar que devemos já estar preparados para a vinda do Messias, né, o ressuscitado. Então veja, meus irmãos, hoje neste 4º domingo de Quaresma, chamado o domingo do alegrai-vos, né? Como diz São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Mas é um domingo de alegria, né? Então toda esta liturgia, ela nos convida a experimentar uma alegria profunda, um grande gozo pela proximidade da Páscoa. Que nós saiamos aqui felizes, como sempre é costume nosso sair, levando com cada um de nós a mensagem proclamada através das leituras que foram proferidas. Alegrai-vos, não é? E Jesus, ele foi causa, assim, de uma alegria para aquele cego de nascença, de nascimento, a quem ortogou a vista corporal e a luz espiritual. Veja, o cego não conhecia Jesus. E Jesus, aproximando-se dele, vai lavar na piscina de Siloé, que você vai ficar bom. Jesus só não deu só a luz dos olhos, como também a luz do coração. Eu não posso só viver com a luz dos olhos. Muitas vezes nós vemos, mas não enxergamos. E para eu enxergar, eu tenho que ter os olhos do coração totalmente limpos, para eu fazer uma junção
olhos do rosto, olhos do coração. Ali haverá, de fato, uma aceitação de tudo aquilo que é, de fato, verdadeiro para mim. Então, o cego não só abriu os olhos, mas passou a crer em Jesus. Passou a crer porque Jesus passou lama, né? Pegou, cuspiu e passou dos olhos dele. Então, veja, o cego, ele acreditou e recebeu a luz de Cristo. Não assim, aqueles fariseus, né, que se achavam na sabedoria e na luz, permaneceram cegos pela sua dureza de coração e pelo seu pecado. Aliás, os fariseus sempre foram cegos. Eles só viam, mas não enxergavam. Uma coisa é ver e outra coisa é enxergar. Ah, eu vi quando passou. Não, eu enxerguei tudo. Você dá ênfase quando diz, eu enxerguei. Mas você não dá ênfase. Ah, eu vi. Eu vi, de fato, um vulto passar. Você viu. Você não enxergou. Você não sabe quem era aquele vulto. E para saber quem era o vulto que passou, você tinha que enxergar, conhecer a pessoa ou um espírito, eu não sei, que passou muito rápido. Você tem que fazer, de fato, né, a diferença. Então, veja, os judeus, eles não acreditavam que ele tivesse sido cego. Duvidaram que o cego era cego e que tivesse começado a ver, até que chamaram os pais dele para provarem se de fato, se o filho era de nascença cego. Se era um cego de nascimento. Vejam vocês, tiveram dúvidas. Então, quão necessário se faz a luz de Cristo para ver a realidade, né, na sua verdadeira dimensão. Sem a luz da fé, seríamos praticamente cegos. Quantos de nós, meus irmãos, que só vemos e não enxergamos, né? Quantos de nós que, se nós realmente víssemos e enxergássemos, nós seríamos bem diferentes, né? Porque não basta ser só um cristão de visão, mas um cristão autêntico de coração. Nossa vista tem que ser a vista dos olhos para ver e o coração para enxergar, para crer. A fé vem lá de dentro, brota do coração. Por isso é que devemos abrir os olhos do coração. É a fé. Se o cego tivesse só aberto os olhos, e se ele não tivesse acreditado que era Jesus, não tinha sentido ele ter a visão, continuaria cego. Então vejam, meus irmãos, nós recebemos a luz de Cristo e faz falta, né, que toda a nossa vida seja iluminada por essa luz. Mas ainda essa luz, ela resplandecerá na santidade da vida para que atraia a muitos que ainda desconhecem a pessoa de Jesus. Das pessoas que desconhecem, são aquelas que não enxergam, só vê. Você não pode provar nada vendo, porque ver é passageiro e enxergar é permanente. É você dar prova. Eu vi passar, mas eu enxerguei tudo o que aconteceu. Você enxergou? Enxerguei. Então, é uma pessoa que crê, que dá testemunha, né? E tudo isso, de fato, supõe conversão e crescimento na caridade. Especialmente nesse tempo
de Quaresma e nessa última etapa, o quanto nós precisamos enxergar com os olhos do rosto e os olhos do coração. Já está quase passando a hora de fazer uma boa, uma excelente confissão. Graças a Deus que nós atendemos aqui muitas pessoas e os padres estamos atendendo, né? Por todas as paróquias, o mutirão. Não é fácil, mas nós fomos chamados para fazer todo esse trabalho, atender a todos, levar todos para Deus. Como é importante celebrar a Páscoa de Jesus, consequentemente a nossa Páscoa. A Páscoa é sabido que é passagem do homem velho para o homem novo. E você quer ser uma pessoa nova nessa Páscoa de Jesus, que é também a nossa Páscoa. Veja que Jesus sai do sepulcro, fica durante quase 50 dias com os discípulos, atrás dos discípulos, para que eles voltem às suas atividades. E depois Jesus ascende, faz a sua ascensão. E é isso que nós precisamos, ascender nossa vida, nossa alma para Deus. Como é importante a igreja toda preparada para receber o ressuscitado. Como é maravilhoso nesse dia, na Semana Santa, todos ali recebendo nosso Senhor, que deu a vida por nós. Por isso, devemos nos preparar bem. Veja que São Leão Magno, o que é que ele diz? Ele nos exorta. Ele diz, mesmo que todo tempo seja bom para se exercitar na virtude da caridade, esses dias de Quaresma nos convidam a fazê-lo de uma forma mais urgente. E não só na Quaresma, mas é urgente. É tempo de cada um viver bem o que Jesus viveu lá no primeiro domingo. Por isso, é uma continuidade, não é? Essa catequese de Jesus é uma continuidade, sem deixar que nós percamos, de fato, a Quaresma. Ele vai mostrando, parte por parte, e parte por parte, teologicamente, tem sentido para a nossa vida. E São Leão Magno diz, é urgente viver a caridade, principalmente agora, nesse tempo, né, de Quaresma, viver a caridade, perdoar o outro, ajudar o outro, né, levar algo para quem está precisando, visitar o enfermo, tudo é caridade. São Vicente dizia, a caridade começa na família, entre o casal, entre os filhos, a família. E depois de tudo reconciliado, tudo quando estiver pronto, ir ao encontro dos necessitados. Somente uma coisa pode nos separar realmente da luz e da alegria que nos dá Jesus Cristo. E esta coisa é o pecado. O pecado nos tira de Jesus. Jesus nunca se afastou de nós. E nunca vai se afastar, porque Ele ama a cada um em particular. Mas não ama o pecado, detesta o pecado. E o pecado faz com que nós afastemos de fato dele. Ele não se afasta não, porque Ele ama o pecador. Ele quer o pecador. Não quer a morte do pecador, quer que ele se converta e viva. É o que Jesus pede para nós. Não quer ver ninguém morto no pecado. Quer conversão e viva, convertido. Saiamos de uma vida desgraçada de pecado, uma vida brutal, para uma vida santa. É isso que Jesus pede para nós, não é? Então, vejam, o querer viver longe da luz do Senhor nos faz com que não cheguemos perto dele.
O cego, mesmo sem ter visão, aproximou-se de alguém que foi falado para ele, é Jesus. Desafortunadamente, muitas vezes nós mesmos entramos nesse tenebroso caminho e perdemos a luz e a paz. Meus irmãos, não vamos culpar Jesus muitas vezes das nossas desgraças. Quando nós não vamos muito bem, quando nós não estamos nos sentindo bem, né? Quando estamos doentes, tanta gente reclama, eu rezo tanto, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu compro o carnezinho das rifas, eu ajudo em tudo e parece-me que Deus esqueceu de mim. Meu irmão, você faz tudo bonitinho, mas tem uma coisa talvez que você não faz, é perdoar e amar. Aí não tem sentido. Quando você perdoa e você ama, por mais difícil que você sinta perdoar alguém que machucou você, por mais difícil que você sente de amar alguém, aí o que você faz exteriormente não tem sentido. Mas quando você trabalha o coração, trabalha a mente, perdoa, ajuda, tem todo sentido. Quando você perdoa e ama, tem todo sentido o material que você oferece à igreja, que você oferece aos pobres, que você oferece aos outros. E agora, eu gosto muito de Santo Agostinho, e Santo Agostinho, partindo assim da sua própria experiência, ele afirma que não há nada mais infeliz, não há nada mais infeliz do que a felicidade daqueles que pecam. Quantos que estão pecando e achando que estão felizes? Mais cedo ou mais tarde, os pecadores que não fazem o arrependimento, que não fazem uma boa confissão, infelizmente vão ter de fato, até a gente senta, né, vai ter uma resposta muito séria. Quantas pessoas que chegam para nós, padre, eu vim me confessar, eu sei que eu estou vivendo justamente de tanto pecado, de tanto ser uma pessoa má. Padre, me ajude. E nós vamos ajudar. Vamos confortar aquela pessoa que quer de fato buscar Jesus. Mas quantas por aí onde a gente passa, é homem, é mulher, é jovem, é criança, quantos dizem, padre, a minha vida não está dando certo. Há quanto tempo você não se confessa? Há mais de 30 anos. Você vem à missa? Não, padre. Você não recebe nenhum... Não. Você ajuda alguém? Não. Então, como é que você quer ser feliz? Né? Santo Agostinho diz, né? Afirma que não há na vida mais infeliz do que a felicidade daqueles que pecam e são felizes porque estão no pecado. Meus irmãos, a Páscoa está perto, né? E o Senhor quer comunicar-nos toda a alegria da ressurreição. Veja, Ele quer nos comunicar, ressuscitar, para que ressuscitemos nós também, para que saiamos nós dessa vida miserável e entremos numa vida de santidade. Não culpemos Jesus, nem Deus, porque esse Deus ama a nós, não nos quer ver no pecado, não nos quer ver no inferno. Como Jesus ama, meu irmão, você, a mim, a cada um de nós. Ele quer um bem enorme a cada um de nós. Então vejam, disponhamos-nos para acolhê-la e celebrá-la. O que é que Jesus agora diz para nós? O que ele disse para o cego: vai lavar-te. Aonde? Na confissão. Vai lavar-te lá no confessionário.
É lá que você vai se ver, enxergar os seus erros e acertar de fato a sua vida. Disse ao cego: vai lavar-te, porque ele era impuro. E quando voltou, Jesus deu a ele a visão, não só a visão do rosto, esses olhos da carne, mas Jesus diz também: você passa a ter fé, a entender, a compreender. E nós só vamos poder enxergar que estamos errados quando nós, de fato, entrarmos lá naquela piscina chamada confessionário. É lá que Jesus espera para te dar luz e entendimento. Vai lavar-te. Diz-nos Jesus para nós hoje aqui nessa igreja: lavemo-nos nas águas purificadoras do sacramento da penitência. E aí, meus irmãos, encontraremos a luz e a alegria. E realizaremos a melhor preparação para a Páscoa de Jesus, consequentemente, a nossa Páscoa. Vai lavar-te no confessionário. Digam comigo: vai lavar-te. No confessionário. Mais uma vez. Vai lavar-te no confessionário. Mais outra vez. Vai lavar-te no confessionário. Quando você sair daquele poço, você sai enxergando a sua vida de pecador, enxergando sua vida de mudança, enxergando sua vida porque Deus é amor e ama você em particular. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.